E aí, Josias, será mesmo cassado? Há a possibilidade de o TSE, de repente, cassá-lo? No entanto, isso na prática pode não acontecer. Queria que você explicasse e falasse sobre a gravidade dessa acusação contra ele. Os antecedentes criminais do Cláudio Castro deveriam estimular os ministros do Tribunal Superior Eleitoral a empurrá-lo para dentro da mata. O passado do governador do Rio de Janeiro não estimula o benefício da dúvida. O governador foi acusado de pendurar na folha salarial do Estado cabos eleitorais da sua campanha de 2022. Então ele enfrenta no TSE um julgamento que pode exterminar o seu mandato e enviar para a vala da inelegibilidade, a sua pretensão de disputar uma cadeira de senador em 2026. Esse processo envolve saques de 248 milhões de reais na boca do caixa, tudo registrado, apurado, denunciado pelo Ministério Público. Pelo critério do Cláudio Castro, a matança de 121 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha foi um sucesso porque houve apenas 4 vítimas. Nessa versão do governador, exceto pelos policiais mortos durante a operação, não há cadáveres inocentes, porque todos teriam antecedentes criminais. Abstraindo a fatalidade de que a identificação dos corpos revelou que pelo menos 17 não tinham prontuário na polícia, o Cláudio Castro estaria em apuros se a regra do extermínio por suspeição fosse aplicada contra ele no TSE. O governador foi delatado num esquema de roubo de verbas da assistência social e recorreu ao Supremo no ano passado. Sem enfrentar as acusações, o Cláudio Castro obteve do ministro André Mendonça o trancamento do inquérito por questões processuais. A Procuradoria da República recorreu, mas o ministro Raul Araújo, do STJ, o processo estava ocorrendo no STJ, que é o foro dos governadores, e o ministro Raul Araújo, com base na decisão do André Mendonça, arquivou o inquérito. O Cláudio Castro, o André Mendonça e o Raul Araújo, eles têm algo em comum. Os 3 têm um viés bolsonarista. Então, Fabiola, por esse critério da suspeição, do antecedente, o TSE devia encaminhar o governador para a mata, exterminar o seu mandato e mandar para a vala da inelegibilidade a sua pretensão de disputar uma cadeira no Senado. Provas existem em abundância de que houve a contratação de fantasmas que eram, em verdade, cabos eleitorais e que ajudaram na campanha do Cláudio Castro, campanha à reeleição. Mas não parece haver disposição entre os ministros do TSE, há alguns que não têm a disposição de mandar o governador para a mata, ao contrário, querem preservá-lo, já está se cogitando um pedido de vista e há uma questão processual que antecede o julgamento, que vai ter que ser analisada antes do início do julgamento, pode ser que haja uma suspensão. Então, provas existem, os antecedentes do governador não o recomendam, mas há um movimento para poupá-lo, Fabiola, no TSE, o que é, segundo os critérios do próprio Cláudio Castro, uma aberração. Esse julgamento chegou bem na hora em que ele está sendo julgado pela sociedade. É isso que é curioso, né, Josias? Porque Cláudio Castro, neste momento, a atuação dele é julgada neste momento. Mas não esse caso específico, né? Que tipo de influência esse julgamento em relação à mega operação pode impactar no entendimento da população sobre esse caso, inclusive que está na mesa do Tribunal Superior Eleitoral? Não deveria ter impacto nenhum, né, Fabiola? Até esse julgamento está ocorrendo agora por uma certa letargia. Aliás, o judiciário é muito famoso pela letargia, né? E isso já estava pronto para ser julgado há 6 meses, mas foi incluído na pauta pela presidente do TSE, a Carmen Lúcia, né? Mas é muito curioso o que ocorre quando estão em questão as suspeições de gente poderosa, né? O Cláudio Castro ele nunca enfrenta, é muito comum isso. Tem gente poderosa sendo julgada, normalmente eles não enfrentam a acusação. Eles sempre vêm com uma questão processual,
agora mesmo vão alegar que, não, tem um outro personagem que também foi investigado e não foi denunciado, e esse personagem é ligado ao PT no Rio de Janeiro, então tem que interromper o processo. Ou então, na semana passada, estavam os aliados do Cláudio Castro levantando essa questão que você mencionou, Fabíola. Por que agora? Porque agora que houve essa operação no Alemão e na Penha, no Rio de Janeiro, estão querendo retaliar, é uma influência do governo petista no tribunal para prejudicar o governador. Então, todas as alegações vêm à tona. E eu estava mencionando há pouco, o Cláudio Castro, pelo critério dele, ele também não é boa bisca. Então, assim como ele achou muito natural executar pessoas que supostamente tinham uma ficha corrida, eram vinculadas ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, então não precisa de julgamento, passa nas armas. Aqui, se for levar em conta esse critério, o Cláudio Castro precisa ser caçado não só pelas provas que lá estão, abundantes, de que houve a contratação de cabos eleitorais, gastos de 248 milhões de dinheiro do Estado para financiar cabos eleitorais do Cláudio Castro e de outros personagens também submetidos a julgamento nesse processo do TSE, mas não fosse apenas as provas, há os antecedentes. O governador não é isento também de suspeição. Estava mencionando, tem um caso em que ele estrelou inquérito por desvio de verba da assistência social no Rio de Janeiro. Foi denunciado, está, como disse, é estrela de um inquérito, aí ele recorre ao Supremo, o recurso dele cai no colo do André Mendonça, ministro indicado pelo Bolsonaro para o Supremo, e o André Mendonça diz, por questões processuais, não enfrenta mérito, não rebate acusações de um delator, os achados da Polícia Federal, nada. Simplesmente uma questão processual envolvendo foro, se era esse ou aquele tribunal, e aí simplesmente mata a decisão do André Mendonça, mata todas as provas e determina o arquivamento. E aí no outro tribunal, onde corria o processo, no STJ, o ministro Raul Araújo, seguindo a determinação do Supremo, enterra o inquérito contra o Cláudio Castro, mata provas vivas, são enterradas em 2 tribunais superiores de Brasília. E os 2 ministros que operaram essa mágica têm um viés bolsonarista, o mesmo viés do Cláudio Castro. E fica tudo por isso mesmo. Então, realmente, Fabíola, é muito curioso o que ocorre quando pessoas poderosas, parece que no Brasil, acima de um certo nível de poder e renda, ninguém é submetido a constrangimentos, senão a uma ou outra manchete mais negativa, mas estamos agora aí, o TSE tem essa oportunidade. Mas, de novo, não parece haver muita gente ali no TSE disposta a enviar o Cláudio Castro para a mata, não, Fabíola, mas tem gente mais querendo poupá-lo, pedido de vista, suspensão do processo. Então vamos ver o que é que vai dar esse julgamento.